Olá, boa noite. Boa noite. A gente está iniciando agora a nossa roda de conversas com o tema diversidade sexual de gênero no patrimônio cultural. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou o Patrick, sou antropólogo e servidor no IFAM. Hoje eu estou aqui mediando essa roda, nesse dia 30 de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. É um período que tem relação com o histórico dos movimentos de resistência de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade, e considerando então a importância de tratar essa temática, nós fazemos essa conversa para falar sobre ela em relação ao patrimônio cultural. Hoje nós convidamos para compor a nossa roda representantes de 5 ações vencedoras do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do ano de 2024. O prêmio é promovido pelo IFAM desde 1987 como um mecanismo de fomento às ações de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. E em 2024, em sua 37ª edição, ele teve como tema a visibilidade de gênero na economia do patrimônio. E, em parceria com o Ministério das Mulheres, foram premiadas 18 ações realizadas entre 2021 e 2023, a partir de uma perspectiva do envolvimento, valorização e empoderamento de mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, em papéis protagonistas nas redes produtivas do patrimônio. Essa edição de 2024 do Prêmio Rodrigo talvez tenha sido a primeira ação nacional do IFAM de reconhecimento da dimensão LGBTQIAPN+, do nosso patrimônio. Para que esse reconhecimento possa ser uma política permanente no Instituto, um coletivo de servidores propôs ao presidente do IFAM, na cerimônia da premiação da última edição do prêmio, que foi realizada no dia 3 de junho, a formalização de um grupo de trabalho para discutir a institucionalização da temática. Hoje, no dia 30, foi publicada no Boletim Administrativo do IFAM a portaria que institui esse grupo de trabalho do patrimônio LGBTQIAPN+, no âmbito do IFAM, que será composto por servidores autoindicados, enquanto representantes do gabinete, dos departamentos, superintendências e unidades especiais do IFAM. Um dos objetivos desse GT é promover, junto às superintendências estaduais de IFAM, uma programação de atividades relacionadas ao mês do orgulho. E essa roda de conversa é a primeira ação desse GT. Além disso, o GT tem como outros objetivos, por exemplo, formular e propor a criação de um comitê permanente do patrimônio LGBTQIAPN+, no IFAM, com a finalidade de estudar e avaliar a implementação de uma política de preservação a fim de garantir o direito à memória e salvaguarda desse patrimônio. Entre as 18 ações vencedoras da edição de 2024 do Prêmio Rodrigo, nós destacamos hoje 5 ações que evidenciam de modo exemplar pessoas LGBTQIAPN+, em papéis protagonistas, e nós convidamos para compor essa roda representantes dessas ações. São essas pessoas: Eloy Iglesias, da Festa Filhas da Chiquita, Ressi Santana, do Bumba Meu Boi Canarinho, Ticiane Simões, representando o Bumba Minha Vaca, Chiara Vieira, representando a ação Cassandra Rios faz 90 anos, e Verônica Matos, representando o programa de inclusão Espaço Força e Luz. Antes de passar a palavra, aproveitamos também para informar que estão abertas as inscrições para a 38ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que tem como tema Patrimônio Cultural, Territórios e Sustentabilidade. Em 2025, serão premiadas com R$ 35.000 cada ação, 15 ações de excelência no campo do patrimônio cultural brasileiro, realizadas entre os anos de 2022 e 2024, a partir da valorização do território em seus contextos urbanos, rurais e ou periféricos, e da promoção de sustentabilidade social, ambiental e econômica. As inscrições estão abertas até o dia 4 de julho, pelo endereço prêmiorodrigo.ifam.gov.br. Eu agradeço desde já as pessoas que estão representando as 5 ações por terem aceito o nosso convite para participar da roda, e vou pedir para que cada uma se apresente e apresente a sua ação em mais ou menos 3 minutos, e quem quiser, quem estiver acompanhando a live, que quiser colocar sua contribuição no chat, fazer perguntas, pode se sentir à vontade, e depois dessa rodada de apresentações, nós vamos dar um espaço para que cada pessoa responda as perguntas.
Então, eu passo a palavra agora para Eloy. Eloy, está podendo falar agora? Oi, tudo bom? Oi. Olá, gente. É um prazer, como eu já falei, né? Eu sou Eloy Iglesias, sou ativista cultural, eu sou o atual coordenador da Festa das Filhas da Chiquita. É uma festa que acontece em pleno Círio de Nazaré, né? No espaço de resistência. É uma festa pagã, né? Uma festa que sempre tentaram colocar como uma festa profana, mas a gente prefere falar que nós somos pagãos, né? Porque eu acho que a gente agrega muito mais, né, de que você afronta. Na verdade, é uma questão de sobrevivência, são corpos que estão ali, né, que num espaço onde é da igreja, na verdade, a Igreja Católica é, 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 se apropriou desse espaço totalmente, né? Ela se apropria da cidade, a história da fé, e isso já está uma coisa bem dentro do povo, né? Então, na verdade, o Círio de Nazaré é uma quadra, porque, na verdade, eu acho que é uma quadra, eu acho que é o único lugar que tem esta quadra, que é a quadra Nazarena. São 15 dias da quadra Nazarena, que acontece várias procissões, e, paralelamente a isso, a gente também começou a repensar, né, esse momento para essas pessoas que não teriam a voz, né, a oportunidade de se manifestar até religiosamente, né? Eu acho que essa coisa de você ter direito também à fé. Então, a Festa da Esquita ela vem justamente para conversar com isso, né? Para conversar com a comunidade. Afinal de contas, as pessoas já entenderam que LGBT não nasce só na casa do vizinho, né? A gente sabe que temos LGBTs em todos os lugares, né? Em todas as esferas. Hoje a gente sabe que nós estamos muito mais expostos, porque nós estamos chegando em lugares onde nunca não eram permitidos, né? Que são lugares de poder, e a gente sabe da importância de nós não só chegarmos, mas nos manter nesses lugares, né? A gente sabe que cada vez as pessoas tentam nos tirar desse lugar de orgulho, de liberdade, de fala, e a gente sabe que está cada vez mais difícil. A gente sabe que a extrema-direita ela caminha a passos largos no mundo. A gente sabe o quanto mais você ilumina, mais as pessoas querem apagar essa luz, né? Então, assim, é difícil quando tu falas disso dentro de uma festa religiosa que as pessoas falam que é a maior festa religiosa do Brasil, né? Uma das maiores do mundo. São 4 milhões de pessoas que frequentam essa procissão. Nós fazemos essa festa no dia da procissão noturna, que é uma procissão que dá um pouco menos de pessoas, mas dá numa base de 2,5 milhões a 3 milhões. E nós ficamos bem no centro nervoso dessa procissão. Nós ficamos bem no meio de um lugar que é icônico, que é o Bar do Parque, que é o Teatro da Paz, que é a maior encruzilhada de Belém, é essa encruzilhada. E as coisas acontecem ali. A gente sabe que todo ano é muito complicado fazer essa festa, porque as pessoas
elas sempre, quando você vai atrás de algum patrocínio, sempre as pessoas acham que vão ser amaldiçoados pela santa, né? Que a santa, eu falo, Deus, a santa não vai. Pelo contrário, até porque o manto da santa é bordado por carnavalesco, né? Os LGBTs, todas as bichas, elas todas vão ver o manto da santa, elas querem ver o manto da santa. A gente sabe que a própria corda é uma catarse espiritual e corporal e física, e até sexual, por que não falar, né? Porque ali são corpos que estão, né, em movimento, que vão, que vai. Então, você precisa... Eu não sei se vocês conhecem ou já viram o Círio de Nazaré. Realmente é uma coisa assim que você tem que ver, a energia que rola. E a gente fala dessa coisa da quântica, né? O quanto que aquele pedacinho de madeira move toda essa energia, né? E quando tu fala assim dessa maneira, as pessoas ficam muito enlouquecidas comigo, né? Porque assim, eu, eu eu cada vez desmistifico mais as ficções, ou então eu aumento as ficções, porque também acho legal a ficção para você manter vivo, né, a criatividade, a criação, a cor, a luz. Então, assim, e tu fala disso, né? E a Chiquita ela vem para falar disso, né? Para falar daquele espaço. A gente sabe que a curiosidade que rola em torno dessa festa é muito maior do que até do que acontece na festa, né? A gente a gente sempre busca tentar fazer uma conversa com o clero. Nós temos o conclave e a gente tira sempre um sarro porque é a melhor maneira, eu acho, que dos LGBTs viver e ir atrás da felicidade é ter um pouco de humor, né, nas suas atitudes, nas suas falas. A gente sempre pode estar muito sofrido, muito oprimido, muito deprimido, mas a gente sempre tem uma forma de falar disso de uma maneira bem-humorada, de uma maneira que você pode ajudar as pessoas, e geralmente tu ajuda as pessoas, mas nunca as pessoas nos ajudam. É muito difícil quando alguém, a gente está num processo de depressão, que é uma coisa hoje, né, que você fala o tempo todo, mas é muito difícil até dos próprios, de nós mesmos, dos nossos parceiros, é, chegar até a gente, né? Porque a gente sempre está tão luz, tão iluminado, tão alegre, tão feliz, é quase impossível essa pessoa estar depressiva. E lógico que a gente não consegue também ter tempo, né, para cuidar dessa depressão. Ano passado, o tema da festa da Chiquita foi saúde mental, né? E a saúde mental dos LGBTs é uma coisa assim que a gente está sempre tentando não cuidar disso, né? Mas assim da gente preservar, né, essa dor da gente. Quer dizer, então, às vezes, tu cuida da tua saúde mental fazendo mal para a tua própria saúde mental, né? Porque é uma forma de você esconder tua dor para tu poder ajudar o próximo, porque eu acho que essa que é a maior grandeza dos LGBTs, né? Eles sempre estão junto para você ajudar alguém, para conseguir que as pessoas consigam viver feliz, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Então é isso, a festa da Chiquita é isso. Esse ano, a gente conta o tempo todo com essas
né, essas chancelas, esses carimbos, né, esses passaportes. No caso, eu estou falando agora do IFAM, mas a gente tem outro prêmio, tem vários prêmios, todo ano a gente ganha um prêmio, a gente consegue entrar dentro de salas de doutorado, então isso para a gente é muito interessante, né? Assim, o nosso Promemória tem um acervo muito grande de trabalhos de conclusão de cursos, de doutorados. Então, Elora, assim, eu pedi para isso para a você gente, quando as concluir. pessoas começam a pensar nisso, né, que as pessoas, a gente começou a chegar nesse lugar, na academia, as pessoas começaram a falar da gente, a gente ser matéria, né, de doutorado. Então, para a gente, assim, é, a gente vê o quanto valeu a pena, né, lutar e quanto vale a pena, porque a luta não para, ela é diária, né, e cada vez as pessoas são mais cruéis, porque cada vez nós estamos mais na frente das lutas, né, das conquistas, e isso é, esbarra, né, neles. Então, assim, a gente está na luta, a gente está correndo atrás. Esse ano, a Festa da Chiquita, o tema é eco, né? É o veado verde, veados de todas as florestas vão chegar, porque veado é igual em qualquer lugar, né? Então, assim, o que difere só são os chifres, né? E esse ano a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o meio ambiente, sobre clima, e como a gente vai falar isso de uma maneira que não seja pesada, que as pessoas tentam sentir isso naturalmente, porque naturalmente nós sabemos, né? Quando você fala de Amazônia, tem até uma campanha que fala muito isso. Quando você fala de Amazônia, você só pensa em floresta. Você nunca pensa nas pessoas que mantêm a floresta em pé, né? Que são os indígenas, são as lendas, são os artistas. Então, a ideia é justamente tentar fazer essa conversa, né, junto, né, com a COP. A gente está aqui, a gente sabe que tem milhões de problemas, mas eu acho que é onde tem que ser falado, né, desse tema. Eu acho que é aqui na Amazônia. E é bom porque tem muitas coisas que vão ficar para a gente também, né? Isso aí. E aí eu Obrigado. convido todos vocês para vir, quem sabe, mandem o dossiê de vocês, que o Conclave vai tentar reconhecer, porque eu acho que o reconhecimento do IFAM, na verdade, o IFAM já ganhou vários veados de ouro. Eu espero que esse ano o IFAM leve de novo esse veado verde, porque é um veado que fala disso, né? Da esperança. Né? Eu sempre falo que a esperança é a única que morre. Eles ficam nervosos quando eu falo disso. Mas, assim, toda vez que tu tem esperança, e aí quando tu vê que a coisa tu consegue viajar, e aí tu esbarra, né, em alguma coisa. Por exemplo, nós temos esse ano, ganhamos uma lei Rouanet, mas assim, aonde nós batemos, as pessoas conseguem te receber bem, tu almoça na casa delas, elas te levam para conhecer a família, tu carrega a criança, tu leva a vozinha para passear, leva o cachorro para dar uma volta, brinca com as crianças, e no fim eles dizem, esse ano é quase impossível, então isso assim, e tu faz todo esse caminho, Elora, e esse caminho a gente faz várias vezes, né? obrigado. Oi. Vamos só fechar aqui para a gente poder passar para a próxima. Daqui a pouco a gente volta para você. Ok, obrigado. Não, estava esperando Obrigado. só o time aqui, que eu tô sem. Eu não tenho time, tá? Obrigado. Então vai. Eu vou Obrigado. É isso passar aí. agora pro S. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Rez Santana, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem trans negro, de cabelos curtos,
pele escura, tô de óculos, um paletó azul com a blusa azul, umas contas no pescoço, guia de Umbanda, de Jurema. E atrás de mim tem uma figura, uma parede com a figura da Raíssa Pessoa. Raiz. Tem um arco-íris e algumas pessoas do Bumbum Meu Boi Canarinho nessa figura. Eu represento a ação Bumbum Meu Boi Canarinho, né, que é um boi LGBT, QIPNA+, e juremeiro aqui de Fortaleza, Ceará, na Barra do Ceará, que é a Grande Pirambu, que é um grande polo de Bumba Meu Boi. E quando o Bumba Meu Boi nasceu, eu ganhei esse Bumba Meu Boi de presente de aniversário do mestre Zé Pio, que era o mestre da cultura. Eu brinco Bumba Meu Boi desde 2014. E aí ele me deu esse Bumba Meu Boi. E aí eu fiquei com esse Bumba Meu Boi e disse, mas eu vou botar um boi para brincar com qual perspectiva? Porque a gente sabe o que muitas questões da população LGBTQIA+, passa dentro das realidades de tradição e território. E aí eu pensei nessa perspectiva da liberdade. O boi, para brincar, você tem que ter direito à liberdade, você tem que estar inteiro dentro da manifestação. Então, a gente não pode negar dentro da nossa manifestação quem a gente é. A gente não pode negar o nosso gênero, a gente não pode negar a nossa sexualidade, a gente não pode negar a nossa expressão, a nossa forma de se expressar, a gente não pode negar a nossa religiosidade, a nossa forma de se expressar. Assim como o boi também, se é um boi juremeiro, né, nessa perspectiva de firmar mais ainda essas questões das raízes de matriz afro-indígena. Mas esse boi, eu ganhei, mas ele não é movimentado só por mim. Ele é feito por várias pessoas, por várias mãos. Né? Tem a Liana Cavalcante, que é minha esposa. A gente é uma família LGBT, que movimenta um boi LGBT dentro de uma comunidade tradicional. E isso eu acho muito bonito, na mesma pisada que é um desafio bastante grande. E também tem a família Bumbum Meu Boi Canarinho, Pedra Silva, Enoque, Sorriso, Bem-te-vi, Hilton, Maiara, Raíssa, entre todas as pessoas, a Rosa, que é nossa filha, o Matheus, que é nossa filha, as pessoas que botam, que fazem os bichos, que estão nessa perspectiva de dar vida pela manifestação, que é uma manifestação que é feita em homenagem a São Sebastião, que no sincretismo religioso é Oxóssi. A maioria do nosso boi é de Jurema. E aí a gente não nega. E a gente não está com essa perspectiva de negar e de nunca negar. É um boi aberto a todas as pessoas, a todos os gêneros. Mas sempre frisando essa importância do respeito, de que esse espaço é um espaço de segurança para a população LGBT, é da população LGBT. E é feito por pessoas da população LGBT, porque a gente tem uma força de movimentação e a nossa manifestação tem a ver com o nosso território. Muitas pessoas LGBT têm que sair do seu território porque não pode acessar uma manifestação que é do seu próprio território porque se sente violentada. E aí a gente vem, assim, a gente vem com essa proposta de tentar fazer de uma outra forma, de tentar fazer com que a gente se sinta bem, com que a gente tenha direito à própria brincadeira, com que a gente tenha direito a essa felicidade, a essa alegria que a manifestação traz e que a gente, né, que a gente vai viver. É isso. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Ticiane. Boa noite. Acho que eu vou seguir a mesma linha de tentar me descrever. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, tenho cabelos na altura do ombro, cacheados,
Estou usando uma blusa branca, um colar também de Jurema e brincos vermelhos, e no fundo tem uma estante. Eu estou aqui hoje representando uma instituição chamada Ateliê Ambrosina, que em 2020, na saída da pandemia, a gente ousou a sonhar um projeto coletivo que nos fizesse querer sair desse estado de pandemia, e a vaca já era uma vontade antiga que a gente tinha, e ela conseguiu, enfim, sair no papel, num projeto para os editais da Aldir Blanc no ano 2020, os editais emergenciais. A gente conseguiu aprovar esse projeto. Ele era para ter sido realizado em 2021, aí veio a segunda onda de pandemia, a gente não conseguiu realizar, e aí ele surge em 2022, retomamos todas as atividades e saímos na rua com um projeto de uma vaca muito louca, inclusive o nome da saída da vaca era a Vaca Louca, era esse entendimento de que toda mulher é chamada de louca em algum momento da vida, né? Então a gente construiu um enredo, um roteiro para essa vaca, um vídeo, fizemos uma proposta de um microvídeo em audiovisual era um pensamento bem distópico mesmo, assim, uma realidade bem distópica de possibilidade de uma vaca encontrar uma outra vaca de uma outra espécie e rolar um encontro incrível aí dessas duas mulheres vacas. E aí eu acho que a gente, desde então, ela surge numa vontade de ser uma trilogia. É a Vaca Louca, que foi a nossa primeira saída. A Vaca Má, que é a que a gente está preparando agora para sair. É uma vaca que a gente quer que saia numa noite do Dia das Bruxas, né? Ela é uma vaca meio profana mesmo, ela é uma vaca de carnaval, ela é uma vaca para alegria, ela é uma vaca de encontro de uma comunidade, de resistência dentro de um bairro também, como a gente acabou de ouvir do companheiro, a gente também está numa localidade completamente conservadora, é um bairro de estrutura militar gigante. Então, hoje a gente é um núcleo pequeno de resistência naquele lugar, mas que a gente faz muito barulho, né? E incomoda muito com a nossa felicidade. Então, a vaca esse ano sai bem má. E o ano que vem a gente quer pensar uma vaca triste, né? Vamos tentar brincar um pouco com essa nossa trilogia da mulher triste ou louca ou má, né? Então, em resumo, a proposta da vaca é essa, né? Que seja um lugar de encontro, de resistência, de demarcar lugar, de demarcar território com felicidade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está num bairro onde a gente sabe que a gente não é muito bem-vindas, mas ao mesmo tempo, quando a gente bota a vaca na rua, quando a gente consegue ter ações assim como foi as saídas que a vaca teve pelo bairro, a gente vê como essa comunidade, em algum sentido também, ela nos aceita, assim, ela nos respeita, né? Então, por mais que seja majoritariamente uma comunidade conservadora, a gente olha no olho e sabe quem está com a gente. E esse ano a gente vai sair com um grupo bem maior, inclusive, com um apoio bem maior, inclusive, da comunidade. É uma comunidade que ela é baseada dentro de uma renda muito manual de mulheres que tecem um ponto chamado de filé aqui. Então, a gente vai sair esse ano com uma vaca tecida pelas mãos dessas mulheres, dessa comunidade. Assim, vai ser bem bonitão. Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para Verônica. Boa noite, pessoal. Eu sou Verônica, trabalho no Espaço Força e Luz e sou uma mulher branca, de cabelos longos, cor castanho escuro. Eu sou a única pessoa que está com muito frio nessa live, que a gente é aqui do Rio Grande do Sul. Estou com blusão de lã, de gola alta e marrom. Atrás de mim é uma parede branca. Estou muito feliz de fazer parte desse encontro, dessa conversa, para apresentar o trabalho do Espaço Força e Luz, que a gente vem desenvolvendo desde 2021,
através da criação de um programa para a promoção da diversidade de agentes dentro da economia criativa. O nome não é muito bonito, não, mas a ação é muito bacana, porque a ideia é baseada em 3 pilares. O primeiro é representatividade interna. O pessoal que trabalha no Espaço Forciluz foi selecionado a partir de um olhar de inclusão para a gente ter representatividade. Porque a gente acha que a escuta ativa ela é mais potente se ela for feita pelos pares, pelos iguais, por aqueles que conhecem as necessidades em primeira mão. Então, acho que isso é um ponto importante do nosso projeto. O segundo projeto, a segunda ação que também potencializa nosso programa é a inclusão de cláusulas especiais nos nossos editais, para a gente potencializar os projetos que são inscritos por pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, ou mulheres, e, nesse sentido, tentar alcançar para eles o papel de protagonistas e trazer a democratização do acesso à cultura para um novo patamar, né, para um espaço de proponentes, não apenas de plateia, de formação de público, né, uma iniciativa que quer dar espaço às pessoas, às suas ideias, para elas falarem em primeira mão sobre a sua cultura. E aí, complementarmente, o terceiro aspecto aí, o terceiro pilar do nosso programa é disponibilizar espaço para que isso aconteça, tanto salas gratuitas como incentivar projetos daí com auxílio financeiro ou de produção, de técnica, para poder ajudar essas pessoas que estão, às vezes, na sua primeira experiência de produção cultural, nós auxiliarmos a ter o melhor resultado logo na primeira edição do projeto. Esse projeto está rolando desde 2021, né? Então, até 2023, que foi o período que a gente juntou os dados para apresentar para o Prêmio Rodrigo, a gente contemplou aí 40 mil pessoas. Então, foi um projeto que reverberou de uma forma muito interessante aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Hoje, a nossa equipe, a gente tem orgulho de dizer que ela é 100% de lideranças composta por mulheres e pessoas da comunidade, né? LGBTQIAPN+. E é isso, assim, é um orgulho muito grande para a gente ter recebido o Prêmio Rodrigo. Acho que é uma distinção que chancela a nossa proposta de como espaço de inclusão, porque a gente é isso, a gente é um edifício histórico localizado no centro de Porto Alegre, que podia ser só museu, que podia ser só Memorial Érico Veríssimo, só Museu da Eletricidade. Quando eu digo só, eu reconheço que isso já é bastante, mas não é o suficiente. Né? Se a gente quer ser um espaço vivo, um espaço de memória, a gente tem que saber onde estão as necessidades da nossa comunidade, a gente tem que escutar e a gente tem que fazer alguma coisa quando ouve. Então, essa é a nossa proposta e fico à disposição aí para conversar um pouquinho com vocês. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para Chiara. Olá, boa noite. Todos me escutam bem? Primeiro, eu queria dizer da alegria, né, de estar aqui. Também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, uso óculos um pouco quadrado, de cabelos cacheados curtos. Estou numa cadeira preta, atrás tem a bandeira do movimento lésbico, com o labris, né, que é o machado das Amazonas, na cor lilás, com alguns livros. Então, reforçando a alegria de estar aqui, né? Eu não pude receber o prêmio, quem foi um outro grande amigo que também trabalha no Museu Bajubá, né? Que é um museu virtual voltado exclusivamente para salvaguarda e divulgação da história e da memória LGBTQIAPN+, que tem pessoas que são totalmente voluntárias, né, que compõem todas as atividades do museu e, enfim, a sua parte burocrática também. Eu sou historiadora de formação, também sou professora há muitos anos, e estudei Cassandra Rios no meu doutorado. Já faz algum tempo, né, que eu pesquiso e estudo, e a minha tese é sobre ela, e daí surgiu a ideia de, através da nossa ex-diretora, Rissa Colasso, né? Rita é uma das pioneiras do movimento lésbico do Brasil, e surgiu a ideia da gente organizar essa exposição virtual em comemoração aos 10 anos de Cassandra, né? E aí essa exposição ela foi organizada em 2000
e 22, quando Cassandra fez, né, ou faria, se estivesse viva, 90 anos, né? E aí o título da exposição, de Menina da Pastinha, a uma das maiores escritoras do Brasil, Cassandra Rios faz 90 anos, e lá nós, né, organizamos, a partir do acervo, né, que eu consegui catalogar, né, durante o meu processo de pesquisa, né, que não parou depois da defesa da tese, nós organizamos uma exposição que traz a trajetória de Cassandra. Ela está disponível gratuitamente no acervo, né, no site, desculpa, do Museu Bajubá. Você vai colocar Museu Bajubá e aí vai aparecer as exposições que tem. Então, é um passeio que vai desde a fase da infância de Cassandra, passando pela adolescência, pelas publicações, pelas perseguições. Cassandra, até hoje, é considerada a autora mais censurada do Brasil, com 36 livros censurados. É a primeira autora no Brasil a construir, a produzir, a publicar romances que têm ao centro um casal de mulheres que amam e desejam mulheres. Tem muitos romances lesbianos, mas ela não só tem romances lesbianos, ela tem livro de poesias, de aforismos, de romances heterocentrados, de romance entre homens. Então, é uma autora muito versátil, que vai ocupar muitos espaços, né? Que vai estar desde jurada de carnaval, a jurada de programas de auditório, a ser entrevistada pelos maiores entrevistadores e entrevistadores da sua época. É uma mulher que atravessou o século XX, enfrentando várias perseguições e várias censuras, antes mesmo de 64, que é uma das teses que eu vou defender no meu trabalho, né, que Cassandra não foi censurada só a partir de 64. Né? Cassandra vai ser censurada já na década de 50, quando, inclusive, o Brasil vivia um chamado período de redemocratização. Né? Então, é uma autora que publica o seu primeiro romance em 1948, com apenas 16 anos de idade, né? A Volúpia do Pecado, e, inclusive, dos seus 36 livros, um nunca foi anistiado, né? Que é o Demônia, que é um livro que ela sofreu em mais de 10 processos, né? E que é alguém que foi, né, o colo, o aconchego, o ombro, né, e muitas vezes a salvação das pessoas que, através da sua literatura, não se percebiam mais como pessoas doentes, como pessoas pecaminosas, como pessoas criminosas, e também se percebiam não apenas mais como pessoas solitárias no mundo. Então, é alguém que vai enfrentar, né, não só a opressão e a força, né, da censura e da ditadura civil-militar do nosso país, mas é alguém que vai enfrentar de muitas formas o conservadorismo, que é tão característico, né, ainda e infelizmente, né, da nossa sociedade. Eu vou parar por aqui, porque meu tempo já se esgotou. Mas muito obrigada pela atenção de todo mundo e por todo mundo que está nos assistindo e quem vai nos assistir depois também, né, que são ações incríveis e que o IFAM, né, está de parabéns por ter possibilitado, mesmo com um certo atraso, é preciso que se diga isso, né, o reconhecimento de que nós, LGBTs, ou que quem também está preocupado em salvaguardar a memória e a história, né, da nossa população, também merece o reconhecimento, porque, como disse Chiquita, nós também fazemos a história desse país e carregamos esse país nas costas desde que ele ainda nem era país. Né? Então, muito obrigada. Obrigado, Chiara. Eu vou puxar uma pergunta agora, que tem até um pouco a ver com o que você falou, né? Que é o que vocês esperam, o que vocês desejam para o futuro das ações de vocês ou da política pública de reconhecimento do patrimônio LGBT, que é a PN+. É um pouco isso, assim, eu vou passar, assim, dar mais uma rodada assim, para vocês comentarem. Eloy? Seu microfone está fechado. Eloy, o microfone. Eu fiquei muito emocionado no prêmio
né, a premiação para a Cassandra, porque realmente a Cassandra, eu sou um LGBT de 70 anos, então quando a gente fala de Cassandra, a gente não sabe a importância que era aquela leitura, porque foi um período que a gente não conseguia ler, né? Não tinha leitura. Eu lembro que você não tinha leitura. E essas coisas chegavam. A gente sabe que sempre o proibido acaba criando, né, esse viés aí, que acaba você conhecendo. Então, a Cassandra. E quando eu vi falar da premiação da Cassandra, eu fiquei assim, nossa, que legal que, né, ela está viva, quer dizer, uma mulher que se colocou, que sempre a gente falou, os, os LGBTs gays masculinos, realmente, eles sempre tiveram, né, um protagonismo, né, na luta, porque a gente sempre aparecia, mas as mulheres lésbicas eram muito complicadas, né, porque tinham que achar meios. A gente sabe o quanto que é complicado até hoje para as mulheres lésbicas, né? Porque os homens acham que é falta de um homem, é falta. E a Cassandra, ela fazia isso de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa, que aquilo parecia, né? Aquilo era verdade, né? Então, era possível aquele romance. Então, assim, para mim foi, eu fiquei muito feliz, né, com a premiação da Cassandra, saber, por exemplo, o quanto o IFAM, né, é importante quando ele está nessa pauta, né, de procurar esses grupos, né? E os bois, assim, é uma coisa que é legal também, porque também já desmistifica essa coisa que é uma quadra totalmente masculina, porque a gente só vê boi, a gente só vê santo junino. Eu tenho uma vaca em Belém que já há muito tempo, que é a vaca do Eloy. E essa vaca é uma vaca drag queen, uma vaca que sai, e é complicada, ela vive no brejo, porque tem outros bois aqui que são muito em homenagem a santo, e a minha santa de proteção da minha vaca era Santa Maria Inês e sua gente, que na verdade foi canonizado todo mundo, que a Maria Inês, assim, para mim, é uma pessoa como é a Cassandra, né? Uma pessoa que foi o ícone, né, de enfrentamento, né, dessa música sertaneja, que sempre foi uma coisa tão masculina, e quando ela dá a voz dela para divulgar a cultura do Nordeste, e muda tudo, né? Até hoje as pessoas ainda ficam, quando falam em Marinês e sua gente, porque quando ela vê, ela não veio sozinha, ela trouxe logo uma galera com ela. Então, na verdade, é Marinês e sua gente, não sabe nem quanto tempo, quantas pessoas são. E aí tu fica feliz, né? A felicidade do IFAM é manter, lutar por essa, né, por essa premiação, por esse segmento, essa coisa específica, né, da cultura LGBT. Eu da Chiquita, a Chiquita já se tornou um evento público, cívico, anárquico, pornô romântico e assim e pagão, né? Então assim, a Chiquita a gente sabe que, por mais que eu não esteja lá, as pessoas vão para aquele lugar, porque a Chiquita tornou esse lugar um lugar de liberdade, de conversa, de se auto-reconhecer no outro. As pessoas, quando se encontram, alguma coisa acontece quando não vai alguém para a Chiquita. E a Chiquita é um encontro assim, de mais de 400 mil pessoas que vêm da procissão, outras fazem promessa até a Chiquita, isso a igreja deixa meio estranho. Por que você não vai até a Sé? Não, a gente espera a Santa quando voltar para ir até a igreja. Então, assim, a Chiquita ela vai acontecer sempre. Eu acho que todos esses eventos, depois que eu vi a história da Cassandra, diga assim, a Cassandra Victor, quer dizer, são verdadeiras entidades. A Cassandra é uma entidade, a Santa Cassandra, porque ela conseguiu dar nome para uma coisa, né, que as pessoas não imaginavam. Eu fico muito emocionado com a história da Cassandra,
por conta de quanto foi discriminada essa artista, né? Que ela vivia com... Eu não conheço, eu lia os livros, mas a gente sempre sabia que ela estava por trás de algum pseudônimo, né? Sempre tinha um pseudônimo, e ela já era uma época que as pessoas faziam pseudônimos em cima de pseudônimos, então, assim, era meio complicado, porque as pessoas acham, na hora que as coisas estão difíceis, a gente consegue achar uma forma da gente colocar a nossa história na rua para as pessoas verem, né? Como nós não podemos, isso é uma coisa que não dá para a gente guardar para a gente. Então, assim, eu acredito que o legado está sendo deixado, né? E então isso já não me pertence mais, né? Eu até não me descrevi, eu vi todo mundo fazendo a sua descrição. Eu quero descrever que eu estou quase em várias cotas. Eu sou pai solteiro, pobre, artista, LGBT, sou neto de refugiado. Então, assim, eu estou quase em tudo quanto é cota, eu estou um pouco. Eu sou indígena, afro-religioso e pagão. Então, as pessoas ficam... Ela é uma salada. Eu digo, hoje é bom que tudo a gente pode. Hoje tudo pode, né? As pessoas falam das nossas letrinhas, digo, vai ter muito mais letrinha. Nós vamos entrar para o alfabeto egípcio, porque nós somos muito diferentes. Então, assim, eu espero que mais letrinhas venham, que a gente consiga, né, trabalhar isso. E a Chiquita, eu vou convidar todos vocês. Olha, eu quero que vocês todos estejam lá, porque eu acho que vai ser um momento da gente poder dar mão. E eu gostaria também de ir para todos esses lugares, porque são lugares maravilhosos. Canoas, que eu não conheço, mas conheço Ceará. Eu fui junto com uma mulher lésbica, achava que ia acontecer, ia dar certo. Tivemos um filho maravilhoso. E assim, mas foi tudo no Ceará. Eu conheci o sertão, conheci uma cidade que foi profundo e me deu muitas lições. O Ceará me deu muitas lições de vida, que eu entrei dentro de um sertão e eu tinha que comer caju porque não tinha água. Então, mas as pessoas estavam muito bem resolvidas como comunidade, as pessoas eram comunitárias mesmo, elas dividiam, você tinha 1 quilo de carne. E ninguém ficava parada, porque Jaguaruana é a terra da rede, né? Não sei se você já ouviu falar que Jaguaruana... Então, 4 horas da manhã, os teatros começavam a tocar, mas todo mundo trabalhava. Quem não tecia, fazia punho. Quem não fazia punho, ia buscar caju para as pessoas. Então, assim, eu estou muito... As pessoas dizem que velho é igual criança, né? Tu vai ficando velho. E gay, as pessoas falam, porra, é a fórmula de você manter a infância viva, né? É você juntar, né, a velhice e com esse sentimento LGBT de amor próprio, de alegria, de paz e de pensar no próximo, né? E é isso aí. E a gente vai Isso. manter, a gente vai segurar esse legado. E viva o IFAM, porque eu acho que ele vai ser o nosso maior salvaguarda mesmo de todas as nossas histórias, das nossas loucuras, porque é isso. Nada é pré-estabelecido, tudo é criação. Obrigado, Eloy. Kiara, você quer comentar, já que... Posso comentar, sim. Bom, eu vou falar um pouquinho mais de Cassandra. Acho que Eloy já deu um depoimento, né, dessa história como alguém que é um leitor, que foi um leitor, alguém que encontrou Cassandra de alguma forma, né, e da força dela, né, para a própria existência e sobrevivência de nós LGBTQIAPN+. E Cassandra é uma mulher que as pessoas liam e a colocavam debaixo do colchão, né? Eu tive vários depoimentos de pessoas, não só LGBTs, mas de pessoas que também se autodescrevem como heterossexuais, bissexuais. E Cassandra não formou uma geração, né? Cassandra formou várias gerações. Então, quando
a gente organizou, né, essa exposição, né? A gente não pensava que ia concorrer a nenhum prêmio, e aí Emerson, né, que é o nosso colega que foi receber o prêmio, teve a ideia, né, de se inscrever, né, no prêmio, e quando saiu, né, a primeira etapa que nós, né, tínhamos que defender, né, a nossa proposta, a nossa ação, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito nervosa, porque foi algo que eu não acreditei que acontecesse, mas ao mesmo tempo fiquei muito, muito feliz, não só porque o museu, né, recebeu enfim, receberia o prêmio, para até manter com um pouco mais de tranquilidade as suas ações, né, porque todos e todas e todos nós que estamos aqui sabemos a importância, né, do financiamento, seja ele público ou privado, mas infelizmente nós, na maioria das vezes, contamos com financiamento público, né? E nós estamos vendo, inclusive, uma nova onda de conservadorismo em que várias empresas, né, estão abrindo mão de reconhecer a diversidade como uma característica nossa enquanto humanidade, né? E enquanto pessoas que são capazes de produzir ações incríveis, não só as que estão aqui, mas todas as outras as mais de 200 que concorreram ao prêmio. Então, é um prêmio que teve quase 300 inscrições, o que diz da necessidade de políticas públicas cada vez mais voltadas, então, a ter ganho, né, esse prêmio, mas não só ter ganho, eu acabei de falar um pouco da importância disso para um museu que é um museu virtual, mas que é um museu que se mantém por ações completamente solidárias enfim, né, gratuitas. Nós, inclusive, é quem mantemos financeiramente, né, o museu, mas para toda e qualquer ação, porque a gente sabe que sem uma estrutura financeira, né, as nossas atividades elas se tornam muito mais difíceis, né? Então, quando a exposição ganha o prêmio, isso dá uma outra dimensão, inclusive uma dimensão de muito mais acesso à exposição, né? Então, o ano passado, a gente fez algumas ações e que divulgou, mas depois do prêmio, muito mais pessoas acessaram, o que significa dizer que muito mais pessoas, né, passaram a conhecer a história dessa mulher, que é uma mulher que, a despeito, né, de todos os preconceitos, né, e todas as tarjas pretas que colocaram nela em termos de censura, né, é alguém que conseguiu fazer com que a literatura, né, conseguisse também dar a sua contribuição no sentido de entender que as pessoas LGBTQIAPN+, elas têm história, elas produzem, constroem história, mas elas também precisam ter direito, necessitam ter direito à sua memória e à preservação dessa história. E a importância do IFAM para isso é que, né, como o Patrick anunciou, né, tem um grupo de trabalho que vai se deter para que outras ações mais direcionadas a essa população aconteçam, e eu fiquei muito feliz com isso, né, porque tem inúmeras outras ações acontecendo Brasil afora, né, que dizem da necessidade, inclusive, da gente ter a chancela de uma instituição importante como o IFAM, para que a gente possa acessar os vários acervos que tem aí Brasil afora e que a gente não tem ninguém cuidando deles, né? De pessoas que transformaram a vida das suas cidades, das suas comunidades, né? De pessoas que transformaram a vida artística e cultural dos vários espaços e territórios que ocuparam, né? E isso precisa ser também reconhecido pelas instituições públicas como sendo também um esforço imenso para que a nossa história, que também faz parte da história dessa nação, não seja uma história, mais uma vez e outra vez, execrada, queimada, e que a gente não volte mais à possibilidade de não poder dizer sequer que nós existimos, quanto mais o nosso nome. Então, o prêmio e o reconhecimento dessas ações, né, que tem como centro, né, esse destaque de pessoas LGBTQIA+, é fundamental, inclusive, para que esse país não seja só o país da diversidade apenas da boca para fora, mas que ele também seja o país da diversidade no reconhecimento de que a diferença é o que nos torna humanos, demasiadamente humanos, e é a diferença que faz com que nós sejamos cada vez mais pessoas que se tornem melhores, né? Que se tornem aquelas que nós desejamos ser, com respeito e com dignidade.
Patrick, eu vou parar, porque senão eu vou, enfim. Mas obrigada de novo. Obrigado. Hesse? Olá. É assim, tem uma coisa que eu fiquei pensando durante esse tempo, é que, mesmo que tardia, teve esse reconhecimento do IFAM, né? E aí foi o primeiro. Eu sempre fico pensando, eu fico voltando, vez ou outra, assim, dá um start de memória e eu volto. Foi o primeiro prêmio voltado à população LGBT pelo IFAM Nacional e a gente estava lá e uma galera massa. A história está aí, a gente já assinou o nosso nome na história. Isso a gente tem que celebrar, reconhecer, assim, assim, eu me sinto muito agradecida enquanto o Bumbum Meu Boi Canarinho, assim, ao IFAM, mas eu também fico pensando nas políticas públicas daqui de Fortaleza, do Ceará, porque é parece, assim, duas realidades, né? Tanto para a população LGBT, artística, quanto para as tradições populares. Os espaços culturais não comportam no sentido de espaço físico mesmo, não comportam boi. Os teatros não comportam boi, só chamam boi para brincar uma vez no ano e é um edital quase impossível de passar. É um negócio assim lamentável, mas que precisa ser dito. Que a gente está correndo, né? Nós todos que estamos aqui enquanto boi e como pessoas aqui que estamos nessa live, nessa roda, está correndo para manter essa história viva, pensar nessa continuidade do brinquedo, pensar nessa continuidade da população firme e forte e viva, porque é outra coisa que a gente também precisa dizer, que a gente precisa estar vivo. E para a gente estar vivo, a gente precisa ter moradia, a gente precisa ter alimentação, a gente precisa ter condições básicas. E aí eu fico assim nessa bola, porque a gente chegou no reconhecimento, né, do IFAM Nacional, nesse marco, isso é um marco temporal, mas aqui parece que não tem nem divulgação das culturas, das próprias culturas locais. Não tem. A política de edital para a cultura popular é totalmente defasada. O reconhecimento à cultura tradicional como um lugar de base de educação e de um conhecimento informal que vai muito além da própria brincadeira é totalmente desvalorizado pelas políticas públicas e culturais. Então, assim, eu espero, né, que é a pergunta, essa pergunta é babado, viu, Patrick? Eu espero mudança, eu espero, assim, que seja sacudido, sabe? Quem está na gestão, quem está nesses equipamentos, que tá assinando as coisas, que está lendo o projeto, que além de ler o projeto, conhecer a cara das pessoas que fazem parte daqueles projetos. Porque é muito mais. É muito mais. E aí eu espero isso, eu espero essa aproximação, mas na verdade, eu espero mesmo que isso melhore. A verdade é que a galera, leva eu, né? Tome vergonha, um pouco de vergonha de consciência de classe, de gênero, e melhore o negócio, porque já está passando do tempo, gente. Já passou do tempo. Quantos da gente já não se foram e quantos da gente ainda vão precisar ir para as pessoas depois fazerem uma nota de lamentação? Eu vivo dizendo, eu não quero ninguém que faça nota de lamentação por mim quando eu me for, não. Porque eu vou lembrar de todas as pessoas que fortaleceram, nem que fosse com uma bandeirinha ou com uma fruta para São Sebastião para matar da brincadeira do Bumba Meu Boi. Aí depois
política pública tal, porque, sei lá, tá num livro, porque... Não, gente. E não é só o nosso boi. E que do nosso boi nasça mais bois, nasça, sabe, vá além, mantenha até o fim, que a Fortaleza realmente fique colorido também dentro da cultura popular. Fique babado, assim, um negócio assim, uou, cheguei, entendeu? Glitter para todo lado. E é isso, eu espero que as políticas públicas tomem um pouco assim de vergonha na cara. É isso. Obrigada. Ticiane. Estava aqui pensando, né? Realmente, eu acho que é uma pergunta muito difícil, assim, né? E ao mesmo tempo fácil, porque a gente sabe que facilitaria a nossa vida, né? Então, assim, e aí me veio uma lembrança, uma recordação não tão boa com relação ao IFAM. Em 2018, eu vou contar a historinha do que aconteceu para poder depois tentar responder a pergunta. Em 2018, a gente aprovou um edital do Fundo Elas. Foi o nosso primeiro edital, assim, foi a primeira aprovação que a gente teve. A gente fez um evento gigante na cidade, era um evento de visibilidade lésbica para a cidade. E essa atividade gigante, dentro de um monte de atividades que a gente construiu, ela tinha um espaço de culminância, que era um triângulo de conversa. Que era para falar um lugar de encontro, e a gente colocou o nome do evento chamado Bolacha com Café, que era um espaço para a gente receber nossa comunidade, debater, conversar, receber figuras que a gente acreditava que poderia contribuir com aquele espaço, e a gente trouxe figuras importantíssimas para esse triângulo para conversar com a gente, e a gente precisava de um espaço para realizar essa atividade. A gente foi até a sede do IFAM. Na época, a gente tinha uma grande parceira que trabalhava lá, e ela olhou a pauta naturalmente como se fosse um evento qualquer. Tinha a pauta, estava disponível, já tinha um fluxo de fazer essa sessão de pautas para atividades assim, e aí a gente fluiu naturalmente. Quando a gente conseguiu colocar, no edital tinha uma grana muito, muito curta, mas a gente conseguiu colocar 2 outdoors na cidade, anunciando o evento, bolacha com café e com 2 meninas se beijando no cartaz. E nesse banner gigante, né, nesse outdoor, a gente colocou o apoio do IFAM, porque ele estava nos apoiando. E Brasília mandou a gente tirar. Então, assim, quase que o evento não acontece, porque alguém passou, fez uma foto e disse: olha o que o IFAM está fazendo agora, é isso? É isso que o IFAM está patrocinando, está apoiando. E a gente precisou subir no outdoor e apagar o apoio do IFAM no outdoor. E, só assim a gente conseguiu realizar a atividade dentro do IFAM. Eu lembro que em 2018 a gente estava vivendo uma campanha pré-política absurda, né, que levou o Bolsonaro a ser eleito aquele ano. Então, assim, dentro de tudo isso, eu quero tentar responder dizendo que esses espaços só estão conseguindo ser realizados hoje, porque eu acho que foi até uma das falas que foi colocada no momento do lançamento desse núcleo que está pensando isso, que a partir de agora são pessoas LGBTs, QIAPN+, que estão nesses espaços de liderança, que estão conseguindo tomar decisões onde forneçam espaços seguros para que uma comunidade também se sinta segura de se autoafirmar. Não é que essas pessoas nunca estiveram nesses espaços. Eu acho que essas pessoas sempre estiveram ali, mas a partir do momento que elas diziam eu sou lésbica, ela não tinha mais espaço de fala dentro de uma reunião de negócios, não tinha escuta, não tinha respeito mesmo dentro daquele espaço que era e ainda é hoje ainda muito branco, muito hétero, muito velho, inclusive, não só de idade, mas de pensamento mesmo. Então, eu acho que a partir desse lugar de uma construção segura, que está sendo construída a partir de pessoas que sempre
sofreram pela falta de liberdade e de segurança. Então, essas pessoas estão abrindo esses espaços. Esse é um espaço histórico mesmo dentro dessa instituição. Então, assim, a gente está, a partir de agora, fazer com que, a partir da construção desse espaço, ele seja dilatado, né? Que a gente não aceite mais que ele retroaja, né? Que a gente não tope mais retroceder nesse lugar, assim. Então, a partir daqui, o ano que vem que seja mais 20, ao invés de 5 ações que foram aprovadas, o ano que vem que sejam 7, 10, 20, daqui a pouco tem um edital pensado só para a memória dessa cultura, né? Então, assim, que a gente vá ampliando cada vez mais esse lugar de que é uma construção de patrimônio, né? E um patrimônio que ele não seja invisibilizado, que ele não seja apagado da história enquanto a sua raça, a sua sexualidade, seu território, né? Então, tomara que eu tenha conseguido responder, porque eu me exaltei aqui. Foi uma ótima resposta. Obrigada, Tiziane. Verônica. Acho que eu vou na mesma linha que é alicerçada nos comentários do pessoal. Convocar, o legado acho que é esse, é convocar as instituições para que sejam aliadas não só na bandeirinha, não só no Instagram, sabe, não só na hora do discurso afirmativo que rende aplauso, mas que elas de fato tenham um olhar sensível para a memória LGBTQIAPN+, que precisa ser musealizada, estudada, preservada, e nesse sentido muito feliz de ter chegado esse momento histórico da criação do GT, né, do IFAM, que vai se dedicar a buscar estratégias para essa preservação. Essa política pública ela é imprescindível como exemplo, porque quando o federal apoia, o estadual vai querer também um pedacinho político disso no horário da sua propagandinha, o municipal vai na onda e isso cria realmente um movimento. Então, o que eu espero é desassossego, que cause mesmo um movimento para que as instituições se tornem aliadas na prática, no agir, e não só nos louros e nos créditos, né? Acho que esse é o movimento que a gente busca como verdadeiros aliados. Acho que é por aí. Obrigado. Eu agradeço muito a participação. A gente vai finalizar agora, né? Agradeço muito a participação de cada pessoa que acompanhou, quem está assistindo também depois da gravação. Agradeço muito pelas suas falas, Eloy, Resta, Tiziane, Verônica, Chiara. Só para finalizar, eu quero lembrar novamente que as inscrições para o 38º Prêmio Rodrigo estão abertas até o dia 4 de julho. E então a gente finaliza a nossa roda. Obrigado. Eu? Começa por mim? Bem, obrigado, né? Na verdade, novos amigos, né? Que na verdade acabou, não tem aquela coisa da formatura, né? A turma de... Então, essa é a turma de 2005, né? Eu acho que a gente tem que se encontrar para a gente celebrar, né, a resistência, né, de estarmos vivos, porque o mais importante é isso, é estar em pé. Quando eu vejo que eu sou um LGBT com 70 anos, eu estou em pé, eu estou conseguindo pensar, né, estou conseguindo me adaptar às novas correntes, né, de pensamentos, de formas de diversão, porque tem aquela coisa do saudosismo, uma coisa que tem um lado bom, mas tem um lado ruim, porque a gente acaba não abrindo para novas ideias que estão surgindo no planeta. E assim, então, a ideia é celebrar, né, e falar para as pessoas, né, para elas participarem, porque realmente essas coisas, o prêmio, o dinheiro é legal, mas, na verdade, o dinheiro é uma coisa que vai embora, mas o prêmio é uma coisa que te garante pelo resto da tua vida, né? Então, na verdade, o resto da minha vida eu vou falar nisso, né? Desse prêmio Rodrigo Melo de Franco
de Andrade, que na verdade até o nome é imenso, né? Uma coisa assim. Mas assim, então é uma coisa que está incrustada na minha existência e na existência de todo o movimento LGBT, né? Que a gente já nasceu fazendo movimento, a gente não sabia que a nossa forma de viver, a nossa forma de nos mostrar, de pensar, porque rolou aqui as pessoas são pessoas corajosas, né? Que se falaram, não, eu vou viver feliz, vou viver, né, da melhor maneira possível. Eu sei que as coisas vão acontecer, mas a gente, né, como uma Cassandra, quer dizer, essa coisa, não, nós vamos nos manter, nós vamos garantir que nós possamos pensar e falar para as pessoas justamente quem nós somos. Não adianta você me dizer, tu podia melhorar, tu podia andar, falar mais grosso, rebolar menos, porque as pessoas elas querem isso, né? Elas te aceitam desde que você entre, né? Coloque o que elas pensam de ti, né? Então é isso. Então, viva o IFAM, viva essas pessoas maravilhosas e vamos nos reunir, né? Pegar os 18, né? E fazer a turma de 2025, que foi maravilhoso, né? E podemos fazer uma grande festa e abrir espaço para os que vêm depois da gente. Assim seja. Obrigado, Eloy. Resti, quer comentar mais alguma coisa? Eu queria agradecer ao IFAM por tudo, né? Foi maravilhoso, está sendo. A Rafaela Martins, que foi a escritora da publicação na revista, no livro, que as palavras dela foi assim, palavras mesmo de cura, assim, maravilhosas. A família Boi Canarinho. Gostaria de agradecer as pessoas que estão na live, a todas as pessoas, a todas as ações que estão nessa premiação, nessa edição, e também a todas as ações que não conseguiram estar com a gente, mas que a gente acredita que são ações que estão aí na luta, estão aí batalhando. As pessoas que vieram antes da gente, gostaria também de agradecer ao mestre Zé Pio, ao mestre Zé Cira, aos mestres Bui daqui, as personalidades LGBT, a Tina Rodrigues, a Neida Dutra, a todas as pessoas, ao Pai Lu, que é o nosso Pai Santo de Jurema, a todas as pessoas que estão com a gente nos fortalecendo todo dia, nessa perspectiva do bem viver e da permanência. E é isso. Só alegria. Obrigado. Ticiane. Também agradecer muito, dizer que ver as atividades de vocês no livro também, aproveitando agora a citação do livro, o catálogo foi incrível, como a gente fica mais forte vendo que tem uma pessoa lá do outro lado do país, assim, pensando parecido, lutando também naquele lugar pequenininho, na comunidade, ali resistindo, nos deixa mais forte também. Agradecer muito ao IFAM, agradecer muito ao pensamento novo que está surgindo a partir de agora. Resistam, acho que vocês estão construindo um espaço histórico que é muito importante para a gente, para muitos da gente. Então, assim, resistam, sigam firmes, vocês não estão sozinhos. Quando puderem, né? E aí eu digo para quem está na live, para outras pessoas que possam vir assistir depois, contrate pessoas LGBTQIAPN+, para os seus projetos, pensem nessa causa, pensem nessas pessoas, no quanto elas já são pela sociedade marginalizadas. Então, assim, tem profissionais incríveis que estão sendo deixados de fora de projetos por conta de suas orientações sexuais, por conta de sua forma de se vestir, às vezes de andar na vida, ou suas escolhas pessoais. Então, assim, contratem, né? Vamos ser políticos nessas ações também, assim, de onde a gente consegue fomentar o acesso a recursos, né? Fomentar o acesso a espaços de visibilidade. Então, ampliem esses espaços, coloquem mais pessoas em suas equipes quando puderem, né? Acho que é isso, agradecer muito, e tô com o Eloy, acho que a gente tem que ter um grande encontro de formatura aí, super top, hein?
Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Verônica. Vou já oferecer aqui o Espaço Força e Luz para ser sede da bagunça. Vamos bem para o sul, então, pessoal. Queria convidar vocês para visitar mesmo, conhecer lá o nosso espaço. São 6 andares exclusivamente dedicados à cultura. A gente fica na Rua dos Andradas, 1223, no coração de Porto Alegre. E quero que vocês tragam não só as suas presenças corajosas para falar, para conversar com a gente, para trazer trocas, né, de projetos, para a gente se ouvir, mas também como proponentes, tá? Sejam muito bem-vindos a propor suas ações lá, mostrar o trabalho de vocês. Acho que o nosso papel é ser espaço, é ser lugar de fala e por favor, nos usem. Acho que é por aí o nosso recado. Quero agradecer muito a oportunidade de visibilidade para o nosso trabalho, pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, senão a comunicação me xinga, é @FLcultural, e divulgar o nosso novo edital que se chama Caminhos Cruzados. A gente está buscando artistas que façam pintura mural e tem critérios de seleção diferenciados para a comunidade LGBTQIAPN+. Então, acho que é legal o pessoal se inscrever, né? Quem sabe aí a gente vai estar fazendo uma parceria mais cedo do que pensa. Essa exposição vai abrir 18 de novembro. Então, por logo, a gente vai estar lançando esse edital. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Amei conhecer vocês. Obrigada. Chiara. Seguindo, né, acho que agradecer também, dizer da importância, mais uma vez, ratificar, né, dessa importância de que somos 5, né, mas que sejamos muito mais, né, como já foi dito, e esses 5 que pode parecer tão pouco, né, diante de 18, né, mas nós somos quase metade, né, das pessoas, dos projetos. Então isso significa e diz muito, né, evidencia a potência, a força, né, dessas ações. Então a gente tem ações, no meu caso, uma ação que é virtual, né, então mas que conseguiu e consegue atingir um público imenso, né? Inclusive vou colocar já o link aqui no chat do YouTube para quem quiser e puder, né, dar uma conferida lá. Garanto que não vai se arrepender, né? E dizer assim, né, como foi dito, né, tanto por Eloy, como por Rez, como por Tiziane, como por Verônica, cada pessoa ao seu modo, né, que é com muita alegria, assim, que eu recebo essa notícia do GT e de um grupo, né, de funcionários e funcionárias e funcionárias do IFAM preocupados em pensar em políticas públicas desse órgão tão importante, direcionado especificamente para a população LGBTQIAPN+, né, e que isso, de fato, aconteça, né, que vocês consigam, né, prolongar essa ação para que tantas mais outras ações possam também ser reconhecidas e ter também, né, a possibilidade de se fortalecerem, né, porque elas já existem, elas já estão aí. Então, para quem vem, né, quem vai tentar esse ano, né, não deixe de tentar. Aquelas que não conseguiram, né, no prêmio passado ou nos outros prêmios, também não deixe de tentar, né? Quando a gente tentou, eu mesmo não tinha esperança alguma, né? Eloy disse que a esperança é a primeira que morre, a minha já nasceu morta nesse caso, né? E aí eu fui completamente surpreendida, né, por essa força e obviamente que isso também se deve à força de Cassandra, né, e de tantas outras mulheres que vieram antes de mim, de tantas outras pessoas LGBTQIAPN+, né, que estão aí dizendo para o mundo, né, que nós existimos, resistimos e que é importante que as instituições públicas, como o IFAM, né, fortaleça e amplie, né, a sua atuação para o reconhecimento dessas histórias, dessas memórias e das ações que tentam, né, fazer com que elas sobrevivam, né, e com que elas sejam percebidas na sua grandiosidade. E foi muito bom conhecer vocês, né? Apesar de virtualmente. Eu super concordo com a ideia de Eloy, porque eu não pude ir ao prêmio, né? Então, receber. E eu acho. E para ir para o Sul, e Verônica, eu vou lindamente, porque eu adoro frio. Então, queria também agradecer a Patrick pela condução, né? Pelo nosso colega, que eu não lembro o nome dele, mas não sei, acho que é Celso, não sei, que está nos bastidores aí nos ajudando também com essa live, né? E a toda a equipe também, que conduziu o prêmio de uma forma muito,
muito cuidadosa, muito ética, né? E enfim, é isso. Muito obrigada, inclusive, para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir. Muito obrigado, gente. Quem quiser conhecer mais sobre cada ação, sobre essas 5 e sobre as outras ações, a revista do prêmio está disponível no site prêmiorodrigo.ifam.gov.br. Então, fica aí para quem quiser saber mais. Muito obrigado de novo pela participação. Vamos fechar então nossa roda. Obrigado.